Curtas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde podcast do Público, uma conversa a partir da redação deste jornal. Em breve estaremos ao vivo, mas hoje mais uma convidada de quem vou seguindo com atenção os passos e os gestos. Filipe Almeida é formada em História da Arte e Estudos Curatoriais, tem perseguido a arte popular resgatando-a para o presente. Esse diálogo entre passado e os dias de hoje está muito patente no trabalho que vai fazendo e mostrando. Destacaria as feiras temáticas que tem organizado entre 2020 e 2025 no seu ateliê em Campo de Ourique. Nasceram em plena pandemia como forma de resistência e de apoio a uma comunidade de artistas e artesãos e foram crescendo até se tornarem um laboratório criativo, um espaço de descoberta, de diálogo e de surpresa. Já vamos mergulhar neste mundo tão particular da Filipa e da importância dos objetos, mas deixem-me apresentar o vinho de hoje, Royal Palmeira, um loureiro de 2021 e uma garrafa que por si só cativa. Mergulhando neste vinho, a cor convive entre o amarelo e o verde, o que antecipa a sua leveza e vivacidade. No nariz destacam-se suaves notas de frutos tropicais como o ananás e a líxia. Final prolongado e harmonioso, perfeito para acompanhamento de saladas, peixes e frutos do mar, além de ser ideal para dias mais quentes e para conversas como esta que se segue agora com a Filipe Almeida. Filipa, olá. Olá, Inês. De onde vem este amor pela arte popular? Eu acho que nasceu, se calhar, de uma saudade. Eu não cresci em Portugal. Estou cá há 20 anos. Cresci na Suíça. E eu acho que sempre fantasiei um bocadinho sobre o país de onde eu vinha. Eu sentia muito portuguesa e tinha mesmo muito consciência dessas minhas raízes, mas ao mesmo tempo eu acho que as fui fantasiando um bocadinho. Quando cheguei, foi para mim uma maneira de ir descobrindo o meu país, esta vontade de conhecer mais sobre a sua arte popular e sobre a sua arte no geral, foi uma maneira para mim de abrir caminho e de ir descobrir as minhas raízes. Eu acho que vem um bocadinho daí, dessa saudade. Tu vieste para Portugal só em 2006? Sim. Viveste quantos anos na Suíça? Vivi 20 anos na Suíça e depois fui estudar História da Arte para Londres, onde fiquei 5 anos, e depois ainda vivi em Paris e outra vez na Suíça, antes de vir para cá. E quando te lembravas de Portugal, que imagens é que te vinham à cabeça, à memória? Eu vinha, felizmente, eu tinha a possibilidade e agradeço imenso, eu sempre vim passar férias a Portugal, portanto eu sempre fui criando laços, mas ficavam sempre um bocado restritos aos mesmos sítios, não é? E eu então tinha assim uma vontade de alargar um bocado os horizontes e só quando vim viver para cá é que consegui realmente ir descobrindo mais do meu próprio país, mas sempre fui criando laços e sobretudo também tinha cá família e passava muito tempo também no campo no verão, na zona do Ribatejo e já ia criando laços com o meu país, mas ainda assim. sem grandes imagens construídas. Ou quando pensavas em Portugal, pensavas na ideia de família, não sei se de casa, mas de família. Sim, ou de verão, provavelmente. Família de certeza e também de algum exotismo, obviamente, porque eu vivia na Suíça onde estava cinzento mais ou menos 10 meses por ano e, portanto, havia também um bocadinho esse lado exótico de Portugal que eu adorava e que, de certa forma, já queria também um bocadinho para mim, não é? Tinha alguma inveja, na verdade. Voltava em setembro e ainda estava tudo no início do verão e eu ia direto para o inverno. Portanto, eu acho que já só essa parte, assim, propriamente só do sol, já era uma coisa que para mim, Portugal era o sol, né? Já era assim uma coisa mesmo. E quando te instalas cá definitivamente, em 2006, que país é que encontras, para além do sol? Que primeiro retrato podias fazer deste país? Para uma recém-chegada, mesmo que tenhas criado esse lastro e esses laços? Havia primeiro uma realidade que se calhar menos alegre do que aquela que eu estava à espera, porque realmente houve o FMI, houve assim alguns momentos bastante escuros, não é? E portanto, ao princípio havia se calhar essa
essa vontade, de certa forma, de participar, mesmo assim, de algum esforço para ficar no nosso país e para ir ajudando, de alguma forma também, sendo útil. Foi por isso que quando comecei um ateliê de arquitetura e de interiores, comecei logo com a vontade de ir buscar materiais portugueses e de colaborar com pessoas que estivessem a trabalhar cá. Com a ideia também um bocadinho, vamos dar cor a este país. Não tinha essa pretensão, mas pelo menos eu queria ir descobrir o que havia de possível de usar cá e se calhar de valorizar e também de transformar e de começar realmente a dar um bocadinho de oportunidade também a alguns produtos. Eu lembro da Viúva Lamego, de descobrir a Viúva Lamego, e na altura posso dizer que não estava assim muito animado, mas quando cheguei lá já achei assim era assim um tesouro, e apetecia-me usar todos, e tínhamos um ateliê com a Ana Anaori e estávamos a decorar restaurantes, e eu queria forrar os restaurantes todos a azulejos da Viúva Lamego, porque achava aquilo realmente uma maravilha, e para mim era tudo novo. Hoje em dia não parece, mas... Tu tiveste esse ateliê de criação de projetos de arquitetura, design de interiores e mobiliário, e que deixaste para trás, entretanto, para te dedicares em exclusivo a este mundo da mais da arte popular, porque já deixaste para trás porque já era um mundo em que não te encaixavas a dada altura? Não, foi realmente foi o Covid que nos fez... Foi em 2020 que fechámos. Na altura estávamos com alguns projetos em curso e todos decidiram de repente fazer uma pausa, e estava tudo em pânico, e nós próprios, se calhar, também achámos que podíamos reavaliar, se calhar, se fazia realmente sentido continuar depois de 10 anos, apesar de ter sido realmente uma colaboração muito feliz, e temos feito projetos dos quais estávamos muito contentes e orgulhosas, mas foi um momento em que pensámos, bem, se está tudo a fazer uma pausa, será que nós também não devemos fazer essa pausa? E então pensámos, vamos só pensar um fim de semana, e segunda-feira decidimos, e pronto, e segunda-feira tínhamos decidido. Num fim de semana pode decidir-se o futuro, na verdade. A pandemia acaba por ser decisiva para ti, não só para ti, bom, no teu caso com bons caminhos a seguir. Terá havido uma peça que tenha sido o clique que fez mudar tudo? Perante um objeto, e tu dás muita importância aos objetos, não é? Os objetos realmente podem contar histórias. Terá havido um objeto que foi quase transformador na tua vontade de agarrar outro caminho? Eu acho que o Alentejo em si foi realmente a região que me fez, se calhar, apaixonar-me por este lado do artesanato e sentir que podia realmente fazer uma diferença e ser um bocadinho útil. Porque tinha estado a fazer um projeto de um hotel que era no Alentejo, e durou alguns anos, a pesquisa durou alguns anos, e durante esse tempo visitei várias olarias, e eu acho que foi através desses objetos pelos quais me apaixonei e que consegui depois que fossem também postos no hotel, que apeteceu, quando fechámos o ateliê, apeteceu-me mais, mas eu vou voltar lá, eu vou voltar a estas olarias e a outras também, e alargar um bocado, e foi para aí que fui também para o Minho, mas eu acho que foi a partir das jarras do Alentejo, dos alguidares e daquelas peças todas que eu decidi, eu quero continuar, na verdade eu vou largar o espaço e eu vou me concentrar nos objetos. Esta vai ser a minha escala, e já era, na verdade, foi só eu voltar à minha escala, e a minha escala era dos objetos, não era tanta dos espaços, apesar de ter sido muito feliz a participar e a pensar espaços. Eu acho que já estava pronta para me concentrar mesmo e focar-me só nos objetos. Haverá um Alentejo que está por descobrir? Esse Alentejo das origens, não é? Nós, durante muito tempo, tivemos uma má relação com as nossas origens, rejeitando alguns produtos, até em termos de alimentação, olhando de uma forma quase apocando muitas vezes o trabalho de determinados artesãos. Isso acontecerá com o Alentejo, como acontece com outras regiões do país. Será que nós estamos agora a perceber o real valor do que temos? Eu sinto que o facto de não ter crescido em Portugal deu-me alguma liberdade de preconceitos, porque eu, na verdade, descobri tudo muito tarde, e para alguns eram objetos que eram mofo, ou que se lembravam, pronto, contextos históricos, obviamente, também, e políticos, só que eu vinha, pronto, um bocado inocente, um bocado ingênua. E livre ao mesmo tempo, não é? E livre, e eu acho que isso foi de facto o que me permitiu
manter um entusiasmo e se calhar por uma cultura que era minha, portanto havia uma proximidade por ter alguma facilidade e até de língua e isso tudo para aceder e para chegar às pessoas e às peças sem ter realmente uma relação já com elas anterior que pudesse ter algum preconceito ou... Dá-me exemplos de peças ou de objetos sobre as quais tenhamos algum preconceito e que tu, por não ter nenhuma ideia nem nenhum contexto já, quase que te apaixonaste ou fascinaste por esses objetos, por essas peças? Sem querer de todo desprezar, mas eu realmente, por exemplo, o figurado de Barcelos, que eu acho que muita gente tinha alguma ligação e às vezes não tão positiva, eu fiquei mesmo fascinada quando cheguei a Barcelos e comecei a olhar pela primeira vez para as peças e para as figuras femininas e aqueles objetos todos, aqueles acessórios todos, aquela às vezes excentricidade, fascinava, não é? E se calhar até a parte mais alegre desse artesanato que eu não conhecia, que eu sempre achei que se calhar éramos mais sóbrios e de repente era tudo muito... excêntrico e muita fantasia, e adorei essa fantasia e as pessoas diziam, mas isso é... Às vezes diziam, isso é feio, e eu não é, olha bem para aquele brinco, olha bem para aquelas meninas, olha para aquilo pela primeira vez, e as pessoas realmente tinham já uma relação muito fechada com essas peças, e eu não, eu estava mesmo muito divertida em descobri-las e cheia de vontade. É muito curioso essa análise, porque... Agora, 20 anos passados desde que estás cá, não é? E olhando para esse artesanato, muitas vezes exótico, era como se nós o escondêssemos por ele não nos representar. Mas não é? Porque fomos um povo que foi cultivando a saudade, vestidos de negro, e na verdade havia tudo isso tudo já lá estava. Basta olhar, Barcelos é um belo exemplo, não é? Cor, as formas exóticas, exuberantes. Será que nós, por uma certa culpa cristã, ou também o catolicismo aqui a imperar, fomos escondendo... Isso era uma coisa que estava quase arredada das nossas vidas. Pois, eu acho, eu realmente, eu achava, nós somos muito mais sérios, nós somos muito mais discretos, nós somos muito mais sóbrios do que isto tudo, e realmente fico feliz, e fiquei realmente feliz de encontrar esse lado mais solar nosso, e alegre, e descomplexado, e realmente, por um lado, até mais livre, não é? E eu acho que ele sempre esteve lá, mas se calhar... É verdade que a religião pode ter realmente ofuscado um bocado esse nosso lado mais cêntrico. Quando é que começaste a contactar com cada artesão? Isto já vem do tempo do ateliê, ainda vem desse tempo? Sim, foi logo nos projetos de hotelaria e de restauração que eu comecei realmente a querer ir buscar alguns objetos para pontuar os espaços e dar-lhes um bocadinho de, alguma piada, e fui buscar já esses objetos, sim. Foi aí que começou a minha relação com essas peças. Muitos desses artesãos que envolves nos teus projetos estavam esquecidos, dirias? Eu nunca gosto de parecer estar-me a vangloriar de alguma... Sou eu que te estou a perguntar, portanto. Mas, pelo menos, eu cheguei com realmente muita vontade de lhes dar, de levar algumas peças e de lhes dar também outra visibilidade e de as mostrar também noutro contexto, porque a verdade é que se entra dentro de uma olaria e às vezes estão as peças todas amontoadas e não se vê as peças, elas acabam, nós não temos recuo mesmo no espaço, mas também um bocadinho mentalmente, não é? Para olhar para elas de uma forma neutra, e eu estava cheia de vontade de as tirar dali e de as mostrar, se calhar de uma forma mais sóbria e com mais espaço para que elas pudessem ser vistas, e isso se calhar não estava a acontecer muitas vezes, vamos dizer. Queres-me dar o exemplo de alguns artesãos com quem trabalhas e que resgataste até de uma certa sombra? A pessoa com quem eu mais colaborei é o Chico Tarefa, o mestre Chico Tarefa, que é do Redondo, é um dos últimos oleiros que ainda está ativo no Redondo,
havia muito mais, mas realmente já são poucos, infelizmente. E eu conheci-o realmente durante o projeto que estava a fazer de hotel no Alentejo, e eu acho que foi a pessoa, se calhar, mais generosa que eu encontrei e com mais vontade, na verdade, de se divertir comigo. E, portanto, quando foi depois para o convidar para as feiras que ia fazendo, e os temas iam variando de areias e sereias, que não era propriamente um tema muito próximo da vida do Redondo, ele sempre agarrou nos temas todos com imensa vontade e com imensa generosidade, e foi respondendo realmente até bastante, com muita disciplina, né? Ele queria mesmo responder aos temas e foi fazendo peças que partiam se calhar de alguma tradição, mas que depois eram mesmo livres e já muito novas. Por isso tem sido uma colaboração muito feliz, por sentir realmente que para ele também é uma novidade, e ele tem vontade de sair dessas tradições, se calhar, às quais ele estava mais habituado e que as pessoas esperam dele, e é uma maneira e uma oportunidade para ele de se libertar e de brincar. Isso no Alentejo. Noutras regiões? Pessoas artesãos neste caso, com quem tens contactado e que te surpreenderam até pela resposta, e já vamos falar também das feiras que organizaste, assim, pessoas podem ser mais novas, mas só para termos também um bocadinho de perceber a dimensão do teu trabalho e das pessoas que foste contactando para trazer para as tuas feiras temáticas. Eu andei em Barcelos e tive, por exemplo, com o António Ramalho, e aí também fui buscar sereias. Ele tinha lá um prato, penso que era da bisavó, que tinha feito com uma sereia no meio. Eu disse, por favor, vamos voltar a fazer este prato, esta sereia tem que voltar, e ele então aceitou e estava presente nas Areias e Sereias. O Joaquim Pires, que é um pescador de Viana do Castelo, mais precisamente de Dark, a quem eu vou buscar muitas peças, que anda a fazer sereias e pássaros. Em latão, é latão, sim, não é? Sim, em restos de madeira e de metal que vai encontrando e que se vai divertindo também. Eu acho que eu tento sempre ter alguma parte lúdica no meu trabalho, e portanto vou sempre à procura também destas personagens que também querem se divertir e que também não se levam muito a sério, na verdade, E acabam por se refletir no seu trabalho, não é? O trabalho é uma extensão do que eles são, muitas vezes. Exatamente, sim. Já vamos perceber onde é que nós podemos encontrar essas peças e falar das tuas feiras. Lembro que hoje, mais um dia quente, estamos a beber um Loureiro Royal Palmeira de 2021, pensando que estaríamos bem também a bebê-lo debaixo de uma palmeira. As feiras, essas feiras temáticas, começaram em 2020, fizeste até agora 11 feiras temáticas no teu ateliê em Campo de Ourique. Nestas feiras tu fazes essas pontes e unes pontas soltas entre o passado e o presente. São feiras que podem ter estes temas, o amor, as sereias, e acabas também de lançar um livro sobre as feiras, um testemunho, mas vamos perceber a ideia das feiras, em que tu fazes esse encontro feliz entre o trabalho do artesão, o trabalho de designers, de pessoas de outras áreas, criando um diálogo que parece impossível e que se dá ali através do teu olhar. Como é que isso acontece? Falas com uns, falas com outros, o que parece improvável acontece? Sim, eu acho que o ponto de partida é sempre o tema, e muitas vezes vem de peças também que eu coleciono, porque isto acontece em paralelo, mas eu fui, nos últimos anos, recolhendo algumas peças também. Não é só ir à olaria, conversar e ir embora. Eu acabo sempre por trazer algumas peças, e fui acumulando, e tenho um espaço, felizmente, onde as vou guardando e onde estão à vista, e onde os artistas com quem trabalho também vêm visitar e também têm acesso às peças, e acabam também, às vezes, por se inspirar delas. Falamos do teu ateliê em Campo de Ourique. Sim, exatamente. E então as feiras acabam por acontecer, às vezes, por causa de um... Por exemplo, eu tinha pratos falantes sobre amor. Os pratos falantes que nós temos, a maior parte são de Coimbra, do século XIX, e muitos deles são sobre o tema do amor, e
E eu comecei, obviamente, a descontrolar-me à procura de pratos falantes, comecei a colecioná-los, fiquei com vontade pensei, mas porquê é que são só do século XIX? Porquê é que não há pratos falantes hoje em dia? Parece ridículo, mas a verdade é que não havia muitos à vista, e então acabei por convidar artistas a fazerem os próprios pratos falantes deles. E aí vou buscar tanto o Chico Tarefa, outra vez, está sempre convidado, que foi realmente buscar provérbios do Alentejo, que ele gostava, e até pessoas de Lisboa, como por exemplo os Hunchback Society, que são uma das duplas com quem mais trabalho, que é o Jorge Nesbitt e a Madalena Parreira, que são de Lisboa, professores do Arco, e que eles também partiram numa trip sobre Shakespeare e que fizeram, eu acho que 80 pratos falantes, que vendi todos, porque realmente tiveram imenso sucesso, mas foi essa brincadeira depois convidei também artistas, não convido só pessoas portuguesas, obviamente, a única regra é que vivam em Portugal, porque senão isto é sem fim, mas tenho sempre convidados de várias nacionalidades, o que também tem piada, porque também trazem provérbios, por exemplo, estou a pensar agora no Arami Macri, que é brasileiro, que também traz muitas vezes provérbios brasileiros, portanto, acaba por ser um conjunto de artistas e uma comunhão também, não é? Sim. Entre universos muito diferentes. Eu estava a pensar, nos pratos falantes tens contextos muito diferentes, culturalmente, politicamente. Imagino que haja até alguns neste tempo não politicamente corretos, verdade? Sim, quer dizer, eu acho que alguns aproveitam a deixa e acho muito bem, e que obviamente também tentam, e aliás acho que o ponto de partida destes pratos falantes até parece ter sido durante a Revolução Francesa. Portanto, realmente já começaram um bocadinho já com esse lado político, e faz sentido que assim seja também. Eles são realmente uma maneira lúdica e bastante subtil. Não, mas eu até estava a pensar nos portugueses, que muitas vezes tinham aqueles ditos como entre marido e mulher não metas a colher, ou coisas até mais misóginas e machistas, certo? Sim, há muitos desses também. Que refletem, evidentemente, uma altura de uma larga época, não é? E o contraste dos novos artistas que querem dizer coisas diferentes. Portanto, os pratos falaram diferentes linguagens. Exato, sim, houve grande variedade e muita riqueza nestas conversas com os pratos falantes. Foi uma das... Eu gostei tanto da experiência que acabei também por fazer um livro sobre isso, e estamos, aliás, a preparar a segunda versão desse livro, porque desde aí já aumentei tanto a minha quantidade de pratos falantes que quero partilhar, e então vamos atualizar o nosso livro com a Maria Restivo sobre pratos falantes. Como a Feira dos Pratos Falantes, tivemos, por exemplo, a Feira do Amor, a das Sereias e... Areias e Sereias. A Feira da Fruteira, a Feira da Primavera. Nunca foram temas muito intelectuais, mas realmente a ideia também era essa, era ser agarrado com muita leveza, e a cada vez que escolhia um tema pensava mesmo nos artistas que se podiam divertir nesse tema, e tentei sempre ter metade dos artistas com quem já tivesse trabalhado, mas haver sempre outra metade de artistas novos, com quem eu nunca tivesse trabalhado, para não criar um gangue, portanto acabava por ser... demasiado confortável, não é? Sim, portanto, qual terá sido o diálogo mais improvável que conseguiste provocar, Filipa? Assim de repente, difícil. Bastante difícil. Já foram 60 artistas, portanto tenho que pensar um bocadinho. Ou, por exemplo, quando tu pedes a alguém para fazer uma peça de novo, nunca tens medo de entrar ali num território meio sagrado que tu estás a profanar? Quando pedes a um artesão antigo que faça de novo uma peça que estava ali encostada? Eu acho que há que olhar com alguma naturalidade. Eu estou a pensar, por exemplo, no moringue, que é uma peça, eu fiz uma exposição só sobre moringues. Era uma peça... E um livro também. Exatamente, que deu depois para um livro. Era um objeto que era usado para beber água e para manter a água fresca, e, portanto, tem 2 gargalos de um lado para pôr na boca, do outro para servir,
E obviamente hoje em dia já não precisamos de morinhos, infelizmente, porque eles eram muito mais bonitos e realmente de certeza a água ficava mais fresca. E eu então, como tinha essa peça na minha coleção, pensei, pronto, vou convidar então artistas a fazerem morinhos atuais, e obviamente acabaram por ser peças que são meramente decorativas. E daí o tema da exposição até era morinho vazio não carrega só vento, porque vinha de uma expressão que existia que era morinho vazio carrega só vento. E realmente era para dizer que obviamente não carrega só vento porque carrega memória e podem não ter utilidade nenhuma hoje em dia, mas servem pelo menos para nos lembrarmos deste tempo e de uma vida rural que perdemos, obviamente, e com isso também alguma humanidade e pronto. Carregam memória e história, não é? Exatamente. Acabas de lançar o livro sobre as feiras, não é? Sobre todas estas feiras que fizeste, porque queres deixar também uma espécie de testemunho. Sim, as feiras aconteciam e só duravam 3 dias. E as pessoas que compravam peças levavam-nas. Ou seja, eu comecei a perceber que a feira durava 3 dias e que só mais ou menos 10 pessoas viam a feira toda, a exposição inteira. E então comecei a ter pena, tinha as fotografias todas disponíveis, já estava tudo fotografado e arquivado, e achei, já agora vou então deixar aqui uma lembrança, também sobretudo para os artistas que participaram. No fundo é um bocadinho também uma forma de os agradecer. É um álbum quase de família, não é? Sim, e realmente são memórias. Eu acho que eu estava com medo que ficasse, se calhar, uma piada muito privada e que pouca gente achasse que fazia sentido e que teriam interesse, mas acabou por ser um livro que afinal até faz sentido para alguns. Não precisam de ser muitos, porque também não fiz muitos, mas eu acho que é isso, é para celebrar o fim de um ciclo e agradecer a generosidade dos artistas que aceitaram sempre os convites e sobretudo que depois tentaram realmente responder ao tema. Eu acho que isso é que fazia sempre a parte, se calhar, que me dava mais gozo e que realmente me deu sempre vontade de continuar, é porque eles acabavam por agarrar no tema e procurar caminhos dentro da linha de trabalho deles, explorar novos caminhos, e eu ficava sempre com muita curiosidade à espera das respostas, e elas vinham mesmo sempre de sítios que eu não imaginava. Portanto, houve muita surpresa e também para eles, e eu acho que isso é que apeteceu-me também celebrar, porque são peças que eles provavelmente não vão voltar a fazer porque estavam mesmo só a responder àquele tema específico. E é um trabalho que não te apetece continuar a fazer? Simplesmente no meu espaço acabei por continuar a guardar as peças que coleciono e comecei a achar que se calhar já podiam ser demais e haver pouco espaço para mostrar peças novas. E também achei que se calhar o formato dos 3 dias acabava, apesar de ser divertido e informal, se calhar acabava por ser um bocadinho frustrante, e estou pronta para exposições se calhar que possam durar mais tempo. Eu ia-te perguntar justamente o que é que tu pensas fazer com o espólio que já tens, e já tens muitos objetos, muitas peças. Pode ser, por exemplo, uma coleção itinerante que viaja pelo país ou por países. Estou super aberta. É só saber se alguém tem interesse. Por enquanto, eu sempre que compro uma peça, ela é fotografada e medida documentada, e documentada, e tentamos procurar a origem. Muitas vezes as peças antigas não eram assinadas, mas tentamos sempre encontrar a origem e ter algum texto sobre cada peça. Portanto, ela está pronta para viajar, é só ver a quem interessa, mas estaria disponível, sim. Não pensas em ter uma espécie de museu particular? Não imagino. Imagino sempre ser uma coisa um bocadinho mais leve, uma estrutura mais leve, mas obviamente espero que possa ter utilidade e que possa ser partilhada, porque obviamente não a quero só para mim, e por isso a ideia que ela possa viajar e possa ser mostrada a outros públicos agrada-me imenso. Mas estamos a falar, só para o caso de haver alguém interessado, estamos a falar de quantas peças? Elas estão a chegar aos 1000 e são todas feitas em Portugal, a maior parte antigas. Há uma grande maioria de peças que são de cerâmica, porque mesmo assim ainda é o material que mais me interessa, mas também há outros. Há pinturas, obviamente, e desenhos e há algum têxtil também, mas é sobretudo cerâmica. Achas que, Filipa, que desvalorizamos a nossa relação com o belo que nos rodeia? E belo não é sinónimo de luxo. Belo pode ser um prato, pode ser um pano. Temos também um problema em admitir muitas vezes que as coisas que nos cercam são
belas. Se calhar nós temos até uma relação complicada com esta história da beleza, não é? Quando te apontam, dou-te um exemplo prosaico, porque a mim me marcou muito quando alguém me explicou o elogio, os teus sapatos são bonitos, não é? E a primeira coisa que um português diz é: e são confortáveis. Portanto, nós não aceitamos o elogio, não é? Não convivemos bem com a beleza, como se fosse algo punível. Não sei de onde é que isto vem, mais uma vez, mas ainda convivemos mal com a ideia da beleza. De uma certa frivolidade, provavelmente. Sim, era isso, eu ia dizer só se for pelo lado, mas é necessário, é uma coisa mesmo útil, tem alguma utilidade. Exato. Realmente eu acho que perdemos quase o respeito, se não tem utilidade, não há respeito. Pronto, já é uma, como estás a dizer, é uma frivolidade. Eu já perdi completamente o controle, em relação a isso eu estou um caso perdido, portanto eu... Não podes dizer que é confortável, nem sim, em primeira instância, que é útil, não é? Claro que é útil, mas... Para mim tem sempre, o belo tem um efeito terapêutico, mas eu percebo que não seja o caso para todos, mas eu realmente, dá-me imenso, reconforto estar rodeada de peças bonitas e sei que não sou a única. E eu continuo a acreditar realmente no lado curador da arte. E eu acho que... Eu sei que não sou a única e eu sei que felizmente, os artistas também sabem que precisamos deles e das peças deles, porque nos dão esperança, porque nos mostram, não é, a beleza do ser humano, que ainda é capaz realmente de sonhar e de exprimir e de contrariar emoções, também. Sim, e de contrariar infelizmente o que nos está também a acontecer ao mesmo tempo. O que é que planeias fazer? Para já dizer que quem ouvir esta conversa pode eventualmente marcar uma ida ao teu ateliê em Claro, Campo de Ourique? Sim, para ver as peças. Sim, há essa disponibilidade. Sim. Claro. E o que é que tu pensas fazer a seguir? Eu vou continuar, eu estou muito entusiasmada com este lado editorial do trabalho e de poder continuar. Eu espero poder continuar a fazer livros. Acabei também de fazer um livro sobre casas portuguesas com história, e onde tivemos a sorte de poder fotografar 15 casas portuguesas que ainda estivessem com o seu mobiliário original, que não tivessem sido restauradas e que ainda fossem habitadas. E foi realmente uma viagem também muito bonita pelo país, e eu espero poder continuar e fazer um segundo volume. E, no fundo, continuar a resgatar, continuamos a falar do mesmo, desta beleza, de outra forma, realmente nos espaços e nas casas, mas eu espero poder, então, continuar a fazer exposições que dialoguem, de certa forma, com a coleção e continuar a desafiar artistas a pensarem e repensarem objetos que, se calhar, estavam eles, sim, esquecidos, e continuar a investigar também mais sobre o meu país e sobre a nossa cultura e a nossa, de certa forma, identidade também cultural. Basta, se quiserem, basta espreitar o Instagram da Filipa Almeida, Filipa com E, para perceberem o sortido finíssimo de peças que nos representam bem como país, e não somos um país triste, basta ver pela qualidade dos artesãos que também estão representados. Com este Royal Palmeira, um loureiro de 2021, Filipa, brindamos a quê? Ao belo? Ao belo, vamos a isso. Muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde, aqui no Público, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.